O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, companheira! Seja muito bem-vinda! Quintou! E vamos falar sobre o tema Marcha das Mulheres Negras, Feminismo Negro, com Giane Elisa, secretária da Secretaria da Igualdade Racial. Bora para nossa aula de hoje? Olá, boa tarde, companheiras. Sou Giane Elisa, sou filha da Carminha, do Expedito. Estou aqui hoje muito contente de estar nesse espaço. É um espaço de formação importantíssimo dentro do Partido dos Trabalhadores. E aí, quando eu preparava, esse momento para estar aqui com vocês, eu fiquei pensando no período em que eu era secretária de formação política, do PT aqui da minha cidade, de Juiz de Fora. Durante um tempo, eu fui da executiva, do diretório, e em alguns anos, eu fiquei na executiva responsável pela parte de formação política, de modo, então, que, pela natureza da minha formação, eu sou professora, eu compreendo, o tanto que é importante esses momentos de formação política e, principalmente, que o PT volte os olhos para a importância da formação política dos seus filiados e filiadas. Como que isso é importante para que a gente não perca os valores, que constituíram o Partido dos Trabalhadores, que na medida que vai se atualizando, crescendo, expandindo, é o maior partido do Brasil, eu diria também o mais importante. E aí é importante, muito bom que a gente não perca de vista o que nos trouxe até aqui. O Partido dos Trabalhadores foi o partido que pautou todas as questões relativas às identidades, Não foi o primeiro partido a falar sobre as pessoas negras, o primeiro partido a falar sobre mulheres, a reivindicar o direito da população LGBT, QIAPN+, que nem era essa sigla ainda. Então, é importante que o partido sempre volte os olhos para as suas origens, para que, na medida que vá crescendo, não perca de vista aquilo que o fez existir. Eu estou muito contente que tenha dado certo, eu e Jéssica ficamos nos ajeitando na agenda, uma agenda corrida e complicada. Hoje eu estou secretária especial da Igualdade Racial, aqui na cidade de Juiz de Fora, e essa semana em especial a gente está inaugurando um museu, um centro de preservação da memória negra aqui de Juiz de Fora e região. Então, a agenda está bem puxada nesse sentido, que a gente precisa fazer a divulgação, enfim, mostrar o nosso modo petista de governar. Juiz de Fora é governado pela prefeita Margarida Solomão, é governado pelo Partido dos Trabalhadores, então é muito importante que a gente divulgue, que a gente fale das nossas ações, que são ações de um governo democrático e do modo petista que nós aprendemos a fazer política pública,
Então, é muito importante. Sempre quando eu começo a falar, eu tenho o hábito de agradecer, né, a quem veio antes, né? Agradeço aos meus mais velhos, às minhas mais novas, todas as pessoas que antecederam, né, que me antecederam nessa caminhada, nessas lutas, nessa cena que hoje eu, né, e minha equipe ocupamos aqui na cidade de Juiz de Fora. E aí me foi pedido para que eu falasse sobre a Marcha das Mulheres Negras e o feminismo negro, que é, obviamente, um tema importantíssimo. A gente está se aproximando aí da Marcha, né, das Mulheres Negras, que acontece em novembro, nas comemorações do Novembro Negro, e aí é muito importante que, de fato, o Partido dos Trabalhadores, né, as pessoas que estão no partido, que se simpatizam com o Partido dos Trabalhadores, possam compreender o que constitui a luta das mulheres negras, né, no Brasil e mesmo dentro do Partido dos Trabalhadores. E aí me pediram para associar esse tema ao feminismo negro. E eu fiquei pensando muito assim, né, o que mais a gente tem ainda para acrescentar sobre o feminismo negro, né? Eu acho que graças às nossas lutas, né, as lutas dos movimentos de mulheres negras, é um tema que cada vez mais ganha a cena, embora ainda a gente esteja longe de produzir igualdade, né, entre mulheres negras e mulheres brancas, né, o fosso ainda é muito grande, mas é um tema que ganha a cena, né, a gente vê nas redes sociais, né, nas produções acadêmicas, e aí é preciso que esse tema também esteja pautado dentro do Partido dos Trabalhadores. Mas, enfim, é um tema que vem sendo muito discutido, que eu penso que nesse tempo que a gente tem aqui, seria interessante, eu pensei em focar a nossa reflexão a partir de algumas outras considerações em relação à marcha e associar a marcha como uma ação do movimento feminista negro no Brasil. Quando a gente está falando, então, de feminismo negro, é importante a gente fazer essa discussão a partir da experiência brasileira. Isso é uma coisa que eu penso que é muito importante, né? A gente traz as feministas norte-americanas que contribuem muito para a nossa discussão, mas é preciso que a gente priorize a experiência brasileira. E aí a gente tem, hoje, é possível, né, a gente acessar uma série de produções de mulheres negras brasileiras que produzem sobre o feminismo a partir da sua experiência no Brasil. Então a gente pode falar da Lélia Gonzalez, que é uma grande referência, a Beatriz Nascimento, né, a Sueli Carneiro, né, a fantástica Sueli Carneiro, que está aí produzindo, né, então ela tem uma discussão bastante contemporânea, a própria Carla Cotirene, né, enfim, a gente fazer essa discussão e também considerar a experiência daquelas mulheres no Brasil que nunca se reivindicaram como feministas, né, que sequer se compreendiam como feministas, mas que faziam uma luta que hoje a gente identifica como uma luta feminista e que tinha como foco colocar as mulheres no centro da produção de direitos, né? Então é muito importante a gente considerar isso quando estamos falando de feminismo negro no Brasil. E falando da marcha, sempre a gente considerar que estamos marchando agora em 2025, né? Mas que nós, mulheres negras, estamos em marcha há muitos séculos, né? Desde que a primeira mulher negra desembarcou no Brasil, né, sequestrada do continente africano, essa luta de marchar em termos em busca, reivindicando direitos, ela existe. Então, não é à toa que o lema do movimento de mulheres negras nossos passos vêm de longe, né? Então, essa luta não inicia agora, não tem ninguém inaugurando nada. Nós estamos atualizando uma pauta, né? Atualizando as pautas que existem desde que as mulheres negras, eu também diria as indígenas, né, chegaram aqui nesse país, né? Então, a gente marcha agora em 2025, né? Mas todas as outras que vieram antes de nós, né, já fizeram essa marcha, inclusive garantindo com que nós hoje possamos nos colocar nessa cena e pautar, né, a questão
de uma atuação feminista negra fazendo essa distinção entre a experiência de ser mulher e ser negra e a experiência de ser mulher e ser branca, né? E aí com as outras identidades todas. E é importante a gente pensar que essa marcha, né, que acontece em novembro, a gente fala, então, de marchar para denunciar, né? A gente precisa seguir denunciando o racismo insistentemente, né? Embora a gente tenha, às vezes, a impressão de que se fala mais hoje sobre o racismo, que o racismo se transformou em algo que é socialmente entendido como algo condenável, né? Mas é preciso que a gente considere sempre que, como uma estratégia, né, de opressão, e que aí, por ser uma estratégia de opressão, também utiliza-se dos mecanismos de poder, é preciso a gente sempre não perder de vista, sempre considerar, sempre ter em perspectiva que o racismo tem inúmeras novas formas de atuar, de agir. E às vezes a gente pensa que são formas, a gente até classifica, né, como formas mais sutis, que nos dificultam o entendimento do que está acontecendo quando a gente é vítima de racismo, quando alguma outra pessoa, né, outra mulher, enfim, outro homem negro é vítima de racismo. A gente às vezes tem uma dificuldade de compreender que determinado ato discriminatório se configura como racismo exatamente por conta dessas ditas sutilezas, né? Eu disse para vocês que essa semana, né, a gente inaugurou aqui o Centro de Preservação da Memória Negra de Juiz de Fora, e aqui na Secretaria Especial da Igualdade Racial somos uma equipe de maioria de mulheres negras, né? Mulheres negras que estão conduzindo a política, né, de promoção da igualdade racial no interior, né, da Prefeitura de Juiz de Fora, e conduzindo, então, a implantação e a implementação desse museu. E aí, a quantidade de pessoas brancas, homens, em sua maioria, que apareceram para oferecer ajuda, sabe? Nos chamou atenção e nos surpreendeu. Porque é uma nova forma, né? Não vou chamar de sutil, mas é uma nova forma de atuação do racismo. Porque essas pessoas, elas partiam do princípio que eu e minha equipe não teríamos a menor condição de criar, né? De trazer esse museu, fazer esse museu acontecer, de ter uma exposição esteticamente, com a qualidade estética, né? Com referências museológicas que dessem conta daquilo que a gente quer dizer. E essas pessoas vinham oferecer ajuda. Então, se qualquer uma de nós nos levantássemos contra esse tipo de atitude meio paternalista, a gente seria, como sempre, indicadas como doidas, né? Como raivosas, como agressivas, né? Mas fica muito claro fica muito escuro para quem está na vivência, para quem está no corpo preto, na corpo preta, fica muito evidente o modo como a ação, determinadas ações de oferecimento de ajuda e de auxílio tem a ver, na verdade, com o desmerecimento, né, de corpas negras que estão aqui nesse local. Então, a gente precisa, diante das novas formas do racismo atuar, a gente também reatualizar as propostas quando a gente segue em marcha. Então, qual que é o projeto de país que a gente quer para as mulheres negras? E aí eu costumo dizer assim, se a gente tiver um país que seja bom para as mulheres negras, ele vai ser bom para todo mundo, né? Porque nós somos a base da pirâmide. Então, na medida que a gente consegue movimentar a base dessa pirâmide, né, como a Angela Davis diz muito bem, a gente vai conseguir movimentar a pirâmide inteira. Então, qual que é o projeto de país que a gente quer, né? Por qual projeto de país que nós estamos marchando? E nisso a gente considera que nós ainda estamos de fora, mesmo quando nós estamos dentro, né? Então essa é uma frase importante para a gente refletir. Nós ainda permanecemos, principalmente nós mulheres negras, os homens também, obviamente, mas nós por conta, né, dessa interseccionalidade de gênero e raça, nós ainda, mesmo quando estamos dentro, nós permanecemos de fora, né? Então, a gente precisa considerar isso quando a gente está marchando
por um projeto de país que nos inclua, né? Porque os avanços, eles não representam ainda mobilidade suficiente, como eu disse lá no início. A gente não tem ainda com a população negra de uma forma geral, e especialmente com as mulheres negras, mobilidade suficiente para diminuir esse fosso que existe entre população negra e população branca no Brasil. E aí os números não mentem, né? Se a gente for ver o IDH, né, do Brasil, quando se considera a população geral, né, considerando a população branca, é um IDH, e quando a gente considera o IDH apenas com a população negra, ele é outro IDH e coloca o Brasil numa situação de miserabilidade mesmo. Assim. Então, a gente precisa pensar que projeto de país que a gente quer. E aí, o tema da marcha é esse, né? É enfrentar o racismo e promover o bem viver, né? Marchamos pelo fim do racismo, pelo enfrentamento ao racismo, à medida que o racismo não vai acabar, né? Isso aí já a gente já sabe disso, né? Mas o enfrentamento ele precisa cada vez mais ser atualizado. Então, a gente marcha para enfrentar o racismo e para anunciar e para defender o bem viver, né? Marchar pelo bem viver, né? Então, isso é muito importante. Então, quando a gente está falando, quando vem esse termo bem viver, essa é uma questão que me mobiliza bastante, né? Como mulher negra, como militante do movimento de mulheres negras, como acadêmica, que é essa questão de pensar as formas de vida que nos são possíveis na diáspora, né? Nós continuamos nesse movimento diaspórico, desde que fomos arrancadas, né, de África. E aí, quais são as formas de bem viver possível, né? E aí, é muito interessante que a gente, então, pense, né, e aí esse é um papel do feminismo negro, e desse feminismo que não se reconhece como feminista, né, das mulheres aí que estão na luta todos os dias e que estão trazendo a questão do direito, né, como dos seus direitos, né, de se colocarem no centro da cena, é a gente ter a possibilidade de observar as tecnologias que foram desenvolvidas pelas mulheres negras, pela população negra de uma forma geral, mais especificamente pelas mulheres negras nesse processo diaspórico, né? Porque eu costumo dizer que se a nossa ação na diáspora fosse apenas de resistência, talvez a gente não estivesse aqui da maneira como estamos ainda hoje, né? Se a gente estivesse só resistindo. Então, eu gosto sempre de trazer a categoria inventividade, né? Então, quais são as tecnologias que foram inventadas pela população negra, pelas mulheres negras em particular, que nos fez viver até aqui, né? E aí a gente pensar aí também, quando a gente está falando, reivindicando o bem viver, que viver é diferente de sobreviver, né? Então, isso é muito importante. A inventividade nos fez viver até aqui, né? E aí a gente pensa assim muito comumente nas tecnologias do cuidado, né? E aí pensar o cuidado, porque às vezes o cuidado é atribuído para as mulheres de uma maneira muito opressora, né? Pensando em como que o patriarcado utiliza-se da mulher nesse sentido de ser a cuidadora, e especialmente das mulheres negras, né? Que na sua história nós fomos impedidas de realizar o cuidado dos nossos para cuidar de outras pessoas, né? Mas a gente pensar, então, o cuidado como uma estratégia. Isso é muito importante, sabe? Eu penso que essa questão que a gente precisa marchar pelo bem viver, pensando nessa tecnologia e associando essas tecnologias do cuidado à luta feminista. Não esse cuidado romantizado da família burguesa, nada disso. Mas como que as tecnologias de cuidado, principalmente no pós-abolição, nos garantiram com que a gente chegasse aqui no ano de 2025 sendo a maioria da população do Brasil, né? Então, assim, os nossos corpos, embora sejam aniquilados diariamente, né, ainda essas tecnologias nos permitiram chegar aqui. E aí, quando a gente está falando, então, dessas tecnologias, nós estamos falando de uma outra matriz civilizatória, né? É um outro modo de pensar, né? A gente também diz isso, né, aqui na
experiência que a gente está tendo agora aqui com o Centro de Preservação, que é outras formas de perceber, né? A cosmopercepção que nós precisamos ter diante da nossa realidade aqui no Brasil, como população negra, como mulheres negras, a gente perceber essa realidade não só pelo olho, né? Não só pela cosmovisão, né? Mas a gente ter a percepção com todos os sentidos acionados para que a gente tenha a possibilidade de propor que essa nova matriz, né? Que essa outra matriz civilizatória seja parâmetro para as possibilidades de vivência e de bem viver da população negra e, por que não dizer, da população de uma forma geral, né? Então, a gente, quando anuncia esse tipo de relação, né? E esse tipo de sociedade que a gente quer, a gente está dizendo, então, que o bem viver para nós é inegociável, né? É inegociável. O bem viver precisa ser pauta das mulheres negras, das mulheres de uma forma geral, pauta das mulheres negras de maneira muito especial e muito específica, e que ele não se negocia. A gente não vai abrir mão de bem viver. E quando a gente está dizendo bem viver, nós estamos falando, né, do direito à saúde, do direito à educação, do direito à moradia, do direito ao lazer, e inclusive do direito ao ócio, sabe? Do direito de não fazer nada, de se dedicar a pensar outras coisas, a criar filosofias, a criar novas formas de vida, porque é assim que a nossa matriz civilizatória deu conta, com as nossas inventividades, de nos trazer até aqui nos dias de hoje, ainda produzindo, vivendo, produzindo e fazendo com que outras vidas aconteçam, né? Na medida em que nós somos esse grupo de pessoas que cuida de outras pessoas que às vezes nem são nossas pessoas, né? Digamos assim. E aí a gente precisa, então, pensar isso, né? Nessa movimentação de se organizar para a Marcha de Mulheres Negras, né? Nessa movimentação de repensar, né? De atualizar o feminismo negro, quais as formas de relacionamento entre nós, mulheres, né? A gente precisa desenvolver e fortalecer, especialmente entre as mulheres negras. E aí a gente tem uma dicotomia, né? Uma díade, né? Digamos assim, que é preciso a gente refletir sobre ela, que é a questão da gente reproduzir entre nós o que a branquitude, né? O que os brancos, aí falando os brancos como categoria, né? Racializando os brancos, né? Na medida em que os brancos não são pensados como uma raça, né? Mas são uma raça, né? Então, a gente reproduz entre nós o que os brancos nos ensinaram, né? O que a branquitude nos ensinou, versus o resgate dos valores que nós desenvolvemos em diáspora e que nos garantiram aquilo que eu venho chamando aqui de pós-viver, né? Então, na medida em que a gente passou durante 350 anos sobrevivendo, né, à escravidão, sobrevivendo ao pós-abolição, né? Sobrevivendo a tudo aquilo que nos foi tirado, nos foi cerceado, né? O modo como a gente foi colocado de lado, então como que a gente se organiza agora para ter, de fato, uma vida, né? Uma pós-vida, que eu estou chamando de pós-vida, né? Que é viver além da sobrevivência. Então, a gente precisa pensar nessas duas perspectivas. Reproduzir aquilo que nos ensinaram, né? E aí, né, do alto dos meus 30 anos quase, ou mais um pouquinho, de filiada ao Partido dos Trabalhadores, né, eu falo com muita tranquilidade isso, né? Porque como que dentro do Partido dos Trabalhadores a gente vê as práticas de exclusão das mulheres negras de modo muito especial, sendo aprendidas, e quais os valores, então, que a gente precisa para poder enfrentar isso e anunciar também dentro do Partido dos Trabalhadores que a gente quer viver sem precisar ficar sobrevivendo. E isso, gente, é muito importante, que quando a gente está falando de mulheres negras, sempre vem aquelas categorias assim, né? Aquelas classificações assim, a lutadora, a guerreira, e nós não estamos querendo guerrear, né? Guerrear deveria ser uma opção, né? A mulher que quer ser guerreira,
ela opte por ser guerreira e tá tudo bem, né? Mas ser guerreira como condição de viver é extremamente cansativo, é adoecedor e leva à morte, né? Então, a gente precisa ver essa perspectiva do pós-viver como algo que está além da sobrevivência e que nos leve a viver de maneira tranquila, né? Que de fato caracteriza isso que a gente está chamando de bem viver. E aí essa linha, né, entre o que se reproduz, porque a gente aprendeu com a branquitude, e aquilo que a gente precisa resgatar enquanto valor para além da sobrevivência, fica uma linha muito tênue na medida em que a branquitude, né, o branco como raça, como sujeito racializado, ele acaba se apropriando também daquilo que é produzido e inventado em diáspora pela população negra, né, de uma forma geral, pelas mulheres negras, de uma forma específica. Então é isso, né? É um assunto muito complexo, né? Muito grande, se a gente for pensar, né, que a gente está falando de uma história que é milenar, que no Brasil a gente está falando de uma história de mais de 500 anos, né? De uma história que foi silenciada durante muitos séculos, né? E que agora ganha cena e que, ao mesmo tempo que ganha cena, vai também sendo reapropriada por um pensamento baseado na branquitude que acaba confundindo aquilo que a gente, de fato, precisa fazer e desenvolver e defender quando a gente está falando, então, de direitos, né, e de bem viver para mulheres negras. Mas, então, é isso, né? A gente precisa, então, seguir, né, para encerrar, a gente precisa, então, seguir com essa profunda consciência. Isso é muito importante na medida em que uma pauta importante para o Partido dos Trabalhadores também é a da juventude, né? E aí a gente vê a juventude chegando, né, se apropriando, a juventude negra, e aí é sempre importante a gente dizer que nós não estamos inaugurando nada, né? Todas essas coisas que a gente fala, que a gente discute, que a gente debate, que a gente traz para a cena, que a gente leva para as reuniões dos setoriais, né? Que a gente leva para a reunião da executiva, do diretório, quando elas existem. Todas essas questões, elas já foram discutidas antes, elas já foram debatidas antes, porque outras mulheres vieram antes de nós e permitiram com que nós avançássemos nesse debate. Então, tudo que existe, nós estamos apenas dando sequência, né? E é desse modo que a gente anuncia, né? Que a gente denuncia o racismo e anuncia o bem viver. É isso, gente. Axé. Muito obrigada por essa oportunidade. E dia 6, não esqueça que a gente tem PED e é muito importante que você vá lá dar o seu voto. Obrigada. Na aula de hoje, aprendemos sobre Marcha das Mulheres Negras, Feminismo Negro, com Giane Elisa, secretária da Secretaria da Igualdade Racial. Continue ligada na TV Elas por Elas.